Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo nós vamos tratar de dois assuntos bem específicos, né? Então vai ser um vídeo bem rápido. Antes eu vou pedir para você dar uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal para que ele seja indicado no YouTube e segue as redes sociais do canal, no Instagram e no TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Muita gente perguntando cadê a faixa de protesto, eu tirei para poder gravar o vídeo de propaganda da 1xBet. É claro que não vai ser todo vídeo que vai ter propaganda, né? É uma parceria que vai me ajudar, mas eu tirei, depois eu vou colocar de novo, beleza? Vamos aqui começar com uma notícia que saiu agora de tarde, que dividiu aí a opinião entre os vascaínos. Abel Braga contratado pela SAF do Vasco, né? Tá praticamente fechado, já, inclusive até ele já falou que está em negociações. Para quê? Para técnico? Não, ele vai ser diretor técnico do Vasco. Então, bom, muita gente ficou puta, Abel, a gente virou SAF para contratar o Abel Braga, outros já acharam uma boa contratação. Então, assim, o que eu falar aqui, lógico que vai ter uma galera que vai concordar e a outra que não vai concordar. Cada um vai ficar com sua opinião, eu vou dar a minha, obviamente. Eu acho que o Abel Braga, se você pegar o tempo que ele tem no futebol, como jogador, depois como técnico campeão, enfim, campeão de tudo, inclusive, o Abel Braga tem muito mais experiência de gestão de futebol do que o Paulo Brax e o senhor Luiz Melo juntos, os dois juntos. Abel Braga é muito mais gestor de futebol que os dois juntos, né? Mas assim, o Abel Braga, para ser técnico, não serve. Para mim, eu acho que já passou o auge, a época dele. O Filipão encerrou agora também, né? Mas para ser um cara, para ser um dirigente ou um diretor de futebol, eu concordo. Eu acho que se a ideia é buscar profissionais no mercado, pessoas capacitadas, eu acho que não dá para jogar a história do Abel Braga no lixo, né? O cara tem uma história no futebol aí e eu acho que vai somar, né? Inclusive saiu acho que uma publicação do Lucas Pedrosa dizendo que ele não vai interferir nas decisões de campo, ele só é um elo de ligação entre o elenco, entre o futebol e os gestores lá, entre o CEO e o diretor de futebol. Então, ele é uma espécie de VP de futebol. Vamos dizer assim que o Abel Braga vai fazer aquele papel do cara que é o VP de futebol. Eu imagino que seja, né? Mas, quero a sua opinião. O que você achou aí? Abel Braga contratado pela 777 para exercer o cargo de diretor de futebol? Deixe seu comentário aqui, que é importante, e você vai ver aqui nos comentários que vai dividir opiniões. Agora eu vou trazer para você a situação do Kehler, goleiro do Internacional. Eu vou trazer um trecho de um vídeo do Baldasso, setorista, jornalista, um dos maiores youtubers, influenciadores que fala hoje, um dos maiores, não, o maior que fala hoje, que cobre o Internacional. E ele gravou um vídeo, inclusive um vídeo bem já puto, né, com a situação do Kehler, porque é o seguinte: o Inter é vice-campeão brasileiro, o Kehler é titular, vão jogar uma Libertadores, aí ele vê um Vasco ir lá e tirar o goleiro do Inter. Inclusive no vídeo ele fala, se isso acontecer vai causar um mal-estar danado dentro do Internacional. E ele fala, sem chance, não vai, ele não vai. E falou que o dinheiro que está sendo oferecido pelo Vasco, cerca de 16 milhões de reais, é uma mixaria, né? Então quem está falando é o Baldasso sobre o Kehler, dizendo que ele não vai. Minha opinião, eu acho assim, o Paulo Brax trabalhou no Internacional, saiu de lá, né, demitido, criticado, escorraçado, enfim. Agora ele tem a oportunidade, ele tem dinheiro, e o que ele quer? Tirar do Internacional o goleiro titular, com quem ele deve ter uma relação, ele deve ter alguma proximidade, por isso ele está insistindo em tirar esse goleiro do Internacional. Imagina o Vasco, que não vai disputar uma Sul-Americana, uma Libertadores, vai no vice-campeão e tira o goleiro titular, a situação vai ficar bem constrangedora lá no Sul. Realmente concordo com o Baldasso. Agora, se ele vai vir ou não, aí eu não sei como é que vai ser, o que vai acontecer. Mas ele confirmou que há, de fato, uma proposta pelo goleiro Kehler. Vou deixar aí para finalizar, já agradecendo a você aqui o apoio, deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Um fim de semana abençoado, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Agora manda o WhatsApp aqui, tá bom? Vamos lá, gurizada, sobre Kehler. A informação do Leonardo Meneghetti de que poderia estar se avizinhando uma proposta de 3 milhões de dólares do Vasco da Gama ao Internacional pelo goleiro Kehler. Vamos falar algumas coisas sobre isso, sobre a possibilidade de perder o Kehler. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, pensando primeiro pela ótica do Internacional. Goleiro nunca foi rentável para ninguém. Ninguém nunca enriqueceu vendendo goleiro. Para vocês terem uma ideia, o Inter venceu o Alisson, que era uma das maiores promessas do futebol mundial,
e acabou se tornando o melhor goleiro do mundo, titular da seleção brasileira. O Inter vendeu o Alisson por 5 milhões de euros. Ninguém enche as burras de dinheiro vendendo goleiro. Então já não vale a pena por si só. Ninguém vai perder um goleiro titular por uma merreca. 3 milhões de dólares é uma merreca. Não vai mudar a vida do Internacional. E vai criar um problema gigantesco pro Inter, que teria que buscar goleiro no mercado. E sabe-se lá quem conseguiria contratar, sendo que tu tem o Kehler aqui, que tá afim, que tá com vontade, que é ótimo goleiro e que se firmou como titular. Então por aí só já tem inviabilidade. Aí a outra inviabilidade é por parte da análise da situação do Kehler, né? Porque a proposta do Vasco da Gama pro Kehler seria de um salário de 350 mil reais mensais, que é muito maior do que o que ele ganha no Inter. Ele ganha... Olha, o salário do Kehler no Inter é baixo, tá? Ele se avizinha aos 100 mil reais. Baixo, olha o que eu tô falando. Mas pro futebol, para ser titular do Inter. Isso se resolve. Se aumenta o salário dele. É da vida, né? Os caras estão assediando o Kehler com um salário bem maior. Mas ele tem contrato com o Inter. Essas coisas não funcionam, gurizada. Essas coisas não funcionam. Tem contrato com o Internacional, mas o cara vai estar com a cabeça cheia para uma proposta maior. O Inter tem que resolver esse problema. A outra coisa é aquilo que eu já falei para vocês. O Kehler volta pro Inter da Chapecoense, que ele foi muito bem na Chapecoense. Chega no Inter numa condição de reserva, com o Daniel titularíssimo no começo do ano. Espera a sua oportunidade, o Daniel vai mal, se lesiona, o Kehler assume, não sabe mais na reta e não sai mais. Na reta final do ano. E tem na sua cabeça a certeza, e é uma certeza mesmo, de que começa o 2022 ou 2023 como titular do Inter para disputar Libertadores, Brasileiro, todas as grandes competições. Aliás, Libertadores que o Vasco não disputa na próxima temporada, só para lembrar. Então... não tem nada, em tudo que eu falei pra vocês aqui, não tem nada que indique que exista uma possibilidade real da saída do Kehler. Não vai sair. Não vai sair. 5 curiosidades sobre o Vasco que você não sabia. Número 1. Caminho das Índias. A faixa na camisa vascaína significa o caminho para as Índias, descoberto pelo navegador Vasco da Gama. Número 2. Inclusão social. O Vasco aceitava em seu quadro esportivo negros, mulatos e até comerciantes, gente que não era admitida em outros clubes. Quando o time começou a vencer os grandes, os outros clubes se juntaram e tentaram aplicar um golpe, proibindo que analfabetos participassem dos jogos. O Vasco teve que contratar professores para ensinar a maioria de seus jogadores para que não ficassem de fora. Número 3. Primeiro clube a pagar salário. O Vasco foi um dos primeiros times brasileiros a pagar salários aos seus jogadores, podendo então contar com pessoas de baixa renda na equipe. Isso só era possível na década de 1920, porque os jogadores eram registrados como funcionários de armazéns de portugueses instalados no Rio de Janeiro. Número 4. Centenária dos sonhos. Se existe a maldição do centenário, ela não passou nem perto do Vasco, que em 1998, quando completou 100 anos, o clube foi campeão carioca, campeão da Libertadores e de quebra viu o rival Fluminense ser rebaixado à Série C. Número 5. Pelé no Vasco. Em agosto de 1957, o presidente do Vasco, Arthur Pires, tentou realizar uma contratação que certamente teria mudado a história do futebol. O presidente comunicou ao Santos o interesse do Vasco em adquirir os passes de Pelé. Pelé estava na época com 16 anos e havia despertado o interesse do Vasco desde que havia mostrado seu talento promissor jogando pelo combinado Vasco-Santos, montado para a disputa do Torneio Internacional do Morumbi, em junho do mesmo ano. A notícia sobre o interesse do Vasco na contratação do jogador santista foi manchete no Jornal dos Esportes de 28 de agosto de 1957, e não deve ter agradado ao Santos, que imediatamente contra-atacou, fazendo uma proposta para a contratação do ídolo vascaíno Bellini. Segundo a manchete do Jornal dos Esportes do dia seguinte, o Vasco retrucou que Bellini não tinha preço e as negociações se encerraram por ali. Já pensou se o Pelé tivesse jogado no Vascão, hein?